irmãs, meus irmãos André Luz, sempre é uma quinta-feira bem diferente, ativa, onde a gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre, né, sempre estudando o Evangelho. O Evangelho, ele não é só o ensinamento, e principalmente, ele nos dá, nos mostra, nos envolve com energias, com vibrações. Não é? A gente sente esse fato. Errou. Aí. Só esqueceu que não ia sair aqui a sua voz. Tá bom. Aí. Mas essas energias e essas vibrações, elas vêm do nosso Pai. Quando a gente observa o que a gente sabe sobre Jesus, não é? Jesus, o Espírito magnânimo, é o maior Espírito que já teve por aqui. E ele, para estar conosco fisicamente, ele fez um sacrifício enorme. A gente vê, não é? A chegada dele aqui foi antecipada por milênios de preparação. A gente sabe que antes dele estar aqui conosco, um grupo de espíritos abnegados nasceram ali naquela região, os essênios, não é? Simplesmente para fazer com que a psicosfera do planeta ficasse mais amena para recebê-lo. E essa vinda dele aqui, gente, obedecendo a uma lei do Pai, quando uma criatura faz um sacrifício, uma renúncia em prol de outras, esta criatura faz uma sintonia com uma parte de Deus que a gente não tem nem como exprimir. Não é? A gente usa um recurso aí poético, a luz incriada. E esse sacrifício faz com que essas energias puríssimas, não é? Elas caem sobre as pessoas pelas quais o sacrifício foi feito. Isso é bonito, não é? Agora, isso tem uma derivada muito interessante também. A gente também pode fazer isso. Obviamente, nós não vamos trazer as energias que Jesus trouxe, né, gente? Mas a gente traz também energias e vibrações que podem envolver uma pessoa pela qual, daquelas pessoas que convivem conosco, a família principalmente, que a gente quer muito chegar e a gente não consegue, não é? Então, quando a vida nos fornecer esse momento de sacrifício, muitas vezes você fica calado, é simples, não é? A gente traz essas energias e essas vibrações. Eu gosto sempre de lembrar isso, Zé Luiz, né? Porque isso é muito importante. A gente perceber, a gente vive em Deus. Nós nos movemos em Deus. Nós existimos em Deus. Não é? Mas esse tema nosso que a gente quer falar aqui hoje com vocês, ele vem realmente bem do Evangelho. O Evangelho, ele tem um apelo. Olha, quando a gente pega os evangelhos sinóticos, o que são evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Né? São os evangelhos que eles se complementam. A gente encontra 122 vezes esse apelo. Não é? Olha, quando a gente pega o evangelho as falas de Jesus no Evangelho, a gente encontra lá 99 vezes que Jesus falou esse assunto. Esse assunto é importante, gente. 99 vezes que Jesus falou, não é? Olha, esse assunto é o famoso reino de Deus, o reino dos céus. E essa expressão, todo mundo conhece ela no Evangelho, não é? E essa expressão, por exemplo, Mateus, ele não usa reino de Deus. Mateus é uma pessoa muito ortodoxa, não é? E o judeu, ele era tão temente que ele nem gostava de pronunciar o nome de Deus. Mas ele usava mais reino dos céus. E é interessante também que a gente observar como é que esse termo, esse apelo surge no Evangelho. Quem foi que primeiro falou esse apelo? Não foi Jesus, foi João Batista.
o precursor. Gente, minhas amigas, meus amigos, o João Batista é uma pessoa extremamente importante. O precursor, não é? Hoje a doutrina, ela nos fala bastante sobre a importância dele. E João Batista, ele, na verdade, foi aquela pessoa bem parente de Jesus. João Batista, Evangelho de Lucas, bem no primeiro e no segundo capítulo, a gente vê falando sobre o nascimento de João Batista, não é? E existe também, já em Mateus, um ensino de Jesus para os seus apóstolos sobre a importância de João Batista. É até misterioso, até Jesus falando para os seus apóstolos, naqueles contatos só ele tinha com Jesus mais profundo, né? Que dos nascidos de mulher, olha só, ninguém maior do que João Batista, não é? Olha só, as pessoas, para a gente pensar um pouquinho, eu pergunto, quem era maior, João Batista ou Jesus? Não é? Ou seja, Jesus, ele nesse momento, ele nos informa, né, essa questão de nascida de mulher. E sobre João Batista também, recentemente, nós buscando alguma coisa nos evangelhos, esses evangelhos que foram escritos aí, que a igreja não respeitou, né? Esses evangelhos que hoje estão bastante na internet, né? Nós encontramos um desses evangelhos que por pouco não foi um evangelho canônico, né? Evangelho canônico são os 4 que a igreja separou, 3 sinóticos e um de João Evangelista. E nesse evangelho, nos é falado o evangelho escrito por uma pessoa que se chamou irmão de Jesus, Tiago Menor. Jesus tinha irmão? Gente, lá a gente vê, não é, que José, ele era viúvo, não é? Ou seja, antes de ele se consociar com Maria, ele teve 6 filhos. E nesse evangelho de Tiago Menor, é o evangelho dos irmãos de Jesus, inclusive nos dá até o nome desses 6 filhos de José. E esse evangelho, ele é composto de 3 assuntos. O primeiro assunto, um assunto muito interessante, o nascimento de Maria. Não é? Olha só, a gente tem aí uma parte com muita informação sobre o nascimento de Maria. A segunda parte fala sobre o nascimento de Jesus. Cheio de coisa muito interessante. Vocês estão notando que eu estou concitando a vocês para buscar esse evangelho, né? Na internet é fácil, não é? Evangelhos apócrifos, evangelho do irmão de Jesus. E lá, na terceira parte, da informação muito sintonizada com os evangelhos canônicos. Essa informação nos fala sobre um fato muito importante na vida de João Batista. O João Batista, ele é nascido 6 meses antes de Jesus. Ele teve também um momento bem no início da vida dele, no qual ele perdeu o pai dele, não é? O pai de João Batista, ele era um levita, não é? Ele era aquela pessoa que a levita era uma tribo de Israel. Ele fazia um serviço na antessala do templo. Na parte mais sagrada do templo, não é? João Batista, o pai de João Batista, fazia os serviços lá. E há nesse relato de Tiago Menor, um fato que nos fala que quando Herodes o Grande colocou aquela lei, que todas as pessoas com menos de 2 anos, nascidas em Belém, deveriam ser mortas, não é? O que motivou a José
levar Maria e Jesus para o Egito, não é? João Batista tinha 6 meses, 2 anos e 6 meses. Ele também entrava na ordem das pessoas que deveriam ser mortas. E é um detalhe que a gente sempre perguntou, mas se João Batista era tão perto de Jesus, não é? Por que ele, onde ele ficou nesse período que as crianças estavam sendo mortas? E lá, esse Tiago menor, ele nos esclarece isso. Ele fala que Isabel, a mãe de João Batista, ela leva o filho dela, 2 anos, 3 anos, para fora da região, não é? Mas o pai, não é? Ele não podia sair. Ele tinha o trabalho no templo, ele teve que ficar. E o nascimento de João Batista foi algo fantástico, chamou muita atenção lá na região. Os pais eram velhos, ou seja, João Batista, Herodes sabia da existência de João Batista. E quando ele procura por João Batista, não encontra, ele vai até Zacarias, que era o pai de João Batista, e ele, obviamente, ele não fala onde o filho dele estava. E aí, esse Tiago menor nos conta que Herodes manda matar Zacarias bem no momento que ele estava no templo em trabalho. Não é? É um fato pequeno, não é? Mas interessante. A vida de João Batista foi uma vida com ele praticamente, não é? Ele era bem novo, ele teve ali, já não tinha pai, mas naquele tempo isso era uma coisa muito grave. E João Batista, já cumprindo a missão dele, ficou muito conhecido. Ele percorria o Rio Jordão, as cercanias, e lá chamando as pessoas, até hoje o professor, arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, não é? Ele foi, então, a primeira pessoa a usar essa expressão foi o nosso João Batista. É interessante também que a gente verifica que Jesus, ele só começa a falar o reino de Deus, o reino dos céus, depois que João Batista foi preso. Olha só o respeito, não é? O trabalho de João Batista, a importância dele. E a gente vê também, não é? Que esse trabalho que ele teve, esse apelo que ele fazia, não é? Ele era também cercado também pela figura dele. Os evangelhos nos falam, não é? João Batista era uma pessoa alta, não é? Cabelos compridos, e ele tinha um costume que todo mundo respeitava muito. Ele fazia o que ele falava, não é? E ele, João Batista, ele era conhecido pelos costumes muito fortes que ele tinha, né? Uma roupa, uma pele de camelo, um cinturão, e a alimentação dele era conhecida ali na região. Ele comia geralmente mel e gafanhotos, não é? Dieta forte. Mas isso aí é que dava credibilidade para ele, não é? A pessoa falar, não é? O que fazia o que ele falava para os outros. Isso dá credibilidade. E o fato dele foi o primeiro a usar a expressão realmente é muito significativa para a gente. E também o fato que nós falamos aqui, não é? Que Jesus só fala quando João Batista, não é? Foi preso. João Batista foi preso por quê? Não é? João Batista também, Jesus nos falou várias vezes que ele era a reencarnação do profeta Elias, não é? Pois bem, mas vamos para o Evangelho. Quando é que Jesus fala sobre o reino dos céus, o reino de Deus? Nós falamos em 99 vezes, não é? Ele nos fala sobre o reino de Deus, reino dos céus. Nós encontramos, por exemplo, é muito, 99 vezes não vamos poder falar aqui, mas há momentos muito fortes, muito grandes no Evangelho. Um desses momentos são as bem-aventuranças.
E as 9 bem-aventuranças, gente, no intervalo, bem-aventurança é uma coisa muito importante, não é? Olha, o Evangelho ele realmente ele traz energias e vibrações. Agora, o pronunciar, isso é Joana de Anjos e entre outras pessoas, das bem-aventuranças é riquíssimo. O Jesus, naquele momento, não é muito bem explicado no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus é o capítulo 5, 6 e 7. E ali, diante de uma multidão muito diferenciada, gente de vários países no norte de Galileia foram ouvir Jesus falar. E o mestre ali, naquele momento, para fazer com que as vibrações daquela multidão crescessem, ele pronuncia as 9 bem-aventuranças. Não é? Essas palavras, não é? Realmente elas têm uma força imensa. E nós encontramos em 2 bem-aventuranças uma citação do reino do céu, do reino de Deus. Está na primeira bem-aventurança. Bem-aventurado o simples de espírito, porque é deles o reino dos céus. Não é? Simplicidade de espírito, na verdade, é aquelas pessoas que conseguem aí a virtude da humildade, não é? E, ou seja, a humildade, ela não foi colocada na primeira bem-aventurança à toa, né? A humildade é um antídoto contra o orgulho. Olha, é uma questão para a gente parar e dar uma pensada nessa questão, não é? Humildade, reino de Deus, orgulho. A gente, pela doutrina espírita, a gente vê a primeira definição do livro dos Espíritos, o que é Deus, não é, gente? E Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí eu pergunto a vocês, inteligência suprema, será que essa inteligência suprema, o roteiro de evolução das pessoas seria feito pela dificuldade, pela dor? Será que toda a criação do Pai tem que passar por esses caminhos? Não é? O que vocês acham? É óbvio que não. Quando nós fomos criados, hoje em dia a gente está tendo um vislumbre de onde nós fomos criados, né? No lugar que nós chamamos de absoluto. E lá nós fomos colocados numa trilha de evolução pelo amor, né? Eu hoje mesmo, há pouco tempo, poucos minutos atrás, eu ouvi uma mocinha numa loja falando que ela queria evoluir pelo amor, não pela dor. Uma menina nova falando isso, e realmente, não é? Isso é uma questão da gente entender, não é? A beleza, a grandeza de Deus, a inteligência de Deus. Algo nós fizemos que nós nos afastamos desse caminho de evolução pela dor. Estamos dando o livre-arbítrio, né? Estamos usando, esse é o motivo, não é? O uso indevido do livre-arbítrio, não é? Mas nós usamos indevidamente o livre-arbítrio e obedecendo uma invirtude. O primeiro pecado, o primeiro desvio, muita gente é um dos que falam isso. Não é? O nosso primeiro desvio foi o orgulho. Em determinado momento da nossa criação, rumando no caminho do amor, algo nós fizemos. Vocês conhecem a história de Lúcifer, o anjo caído? Não é? Ou seja, aí foi à toa que Jesus colocou a humildade, não é? Como a primeira das bem-aventuranças. O orgulho realmente foi feito por nós e nós nos afastamos, não é? Nós nos afastamos desse caminho em linha reta. Isso é importante. Nós nos afastamos de Deus, mas Ele se afastou de nós, não é? Nós falamos bem no ensino, nem tem como se afastar de nós, porque nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele. Muito a falar aí sobre a relação, não é? Da humildade com o reino de Deus.
E só para terminar a parte da humildade, ela tem uma característica interessante. É uma coisa que a gente está sempre buscando. Quando passar pela nossa cabeça que nós nos tornamos humildes, o que acontece? Nós perdemos aquela virtude do momento. É um paradoxo que existe na humildade, não é? Quando uma pessoa chega, é porque eu sou muito humilde. Pode ter sido. Naquele momento isso deixou de ser. É importante a gente pensar, são pequenas coisas, não é? Que a gente vai aí fortalecendo pelo entendimento das nossas coisas. Oitava bem-aventurança. Jesus volta a falar em humildade. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa da perfeição. Perfeição. Não é? Gente, nunca houve uma injustiça. Nunca houve injustiça nas nossas vidas. Livro dos Espíritos, questão 13ª. E lá ele, Kardec, nos fala os atributos de Deus. Não é? Eterno, infinito, imutável, não é? Imaterial, único, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Nunca houve injustiça na vida de nenhuma criatura. É esquisito falar uma coisa dessa, mas é um raciocínio que a doutrina espírita nos leva a entender. Não é? Para que alguma coisa aconteça na nossa vida, para que alguém possa fazer alguma coisa com a gente, tem que ter um antecedente. A gente vive repetindo isso. Não é? Quem planta, colhe. Nada é por... A gente faz o dia inteiro. Não é? E a gente não consegue compreender isso. Nunca houve injustiça na vida de ninguém. Sempre, quando alguém age negativamente, na nossa vida, feliz a pessoa que entende reencarnação. Que muitas vezes o antecedente está em uma vida passada. Não é? E esse antecedente justifica tudo. Não é? Ou seja, quando alguém nos faz alguma coisa de negativo, esse alguém está nos dando uma oportunidade, não é, de nós repararmos o que nós fizemos, que fica preso, que fica retido na nossa consciência. Quando a gente perdoa, não foi à toa que Jesus falou 7 vezes, perguntou Pedro. Não, 70 vezes 7. O perdão, ele realmente é ele que tira da nossa consciência o mal feito, não é? Ou seja, aí nesse entendimento, na verdade, a gente chega até a passos largos. Ninguém nos faz mal. A única pessoa que pode fazer mal a gente somos nós mesmos. Isso é importante a gente pensar numa coisa dessa. Não é? A inteligência de Deus, como é que é fantástica a inteligência de Deus? Realmente, ele faz com isso. E a pessoa que fez isso, o que acontece com ela? Ela adquiriu um débito através de uma ação dela. Olha só que coisa bonita que nós pensamos. Não é? É por isso que a gente afirma, né? A perseguição é realmente por causa da perfeição. Quando a gente resolve enveredar, quando alguma coisa acontece com a gente, e a gente quer partir para novos planos, as pessoas que estão ao redor, lá vai um santinho. Não é? Há uma perseguição. Não é? Ele agora ficou bobo. Não é? Mas faz parte disso aí. É por isso que essa bem-aventurança, ela fala isso com a gente. Não é? É bem-aventurado, né, os que sofrem por causa da perfeição, porque é deles o reino dos céus. Um outro local que é riquíssimo nas expressões de reino de Deus ou reino do céu são aquelas famosas histórias que Jesus falava. A maioria delas fala sobre o reino dos céus. Não é? Ou seja, e esse reino dos céus, esse reino de Deus, realmente ele teve ali um ensinamento que explica muito o porquê da importância dele. Era falado demais, reino de Deus, reino dos céus. E aí, um dia, está no Evangelho de Lucas, o que eu vou falar aqui agora. Lucas é o 3º Evangelho, né, gente? Aquele Evangelho é muito importante, o Evangelho de Lucas, ele tem muito de uma pessoa que todo mundo gosta muito aqui. Maria, primeiro, o segundo e um pouco do terceiro,
ali realmente tudo que Lucas colocou é coisa de Maria falou para ele. E Lucas, nesse capítulo 17, o versículo é o 21, lá Lucas nos conta que um grupo de pessoas procuram Jesus e perguntam para ele: mestre, onde é? Quando vem esse reino de Deus, esse reino dos céus? Grande pergunta. E é interessante que ela só está no Evangelho de Lucas, não é? E aí Jesus responde para ele e para a gente também: o reino dos céus não está ali nem acolá. O reino dos céus está dentro de nós, não é? Aí, olha, aí a gente passa a entender bendita doutrina espírita, não é? Que na verdade o reino dos céus era uma maneira, um apelo adequado à época que Jesus utilizou para fazer com que as pessoas olhassem para onde? Para dentro da gente mesmo, não é? O reino dos céus, o reino de Deus, e ele está dentro de nós, então ele nos incita, nos leva, não é? A buscar esse ensinamento que é mais do que antigo. Essas pessoas que estudam aí as religiões, né, os evangélicos, as outras religiões também estão inseridas nelas, né, nos falam que esse apelo de conhecer a si mesmo, ele é mais do que antigo. Na verdade, 3.200 anos antes de Jesus, ele já era falado no Egito. Na época lá da construção daquelas pirâmides, surgiu uma pessoa ali, não é? Falando, sempre tem uma pessoa para nos ensinar. Sempre tem. Jesus nunca nos deixou desamparados. 3.200 anos antes de Jesus, surgiu ali no Egito, não é? Uma pessoa que propagava, que ensinava muitas coisas. Entre elas ele falava: conheça a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. Olha que frase, não é? Essa pessoa aí, a gente conhece hoje em dia pouca coisa sobre ele, como Hermes Trismegisto. Ele já falava isso. E a frase é interessante, né? Conheça a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. Olha como apelo antigo. E Jesus, ele vem realmente, né, nos incitando e muito, né, para que nós façamos esse trabalho de olhar para dentro de nós mesmos. A doutrina espírita, ela nos prega a fazer a reforma íntima. Para fazer a reforma íntima é importante que nós nos conheçamos. E esse conhecimento de nós mesmos, ele é difícil? É difícil conhecer a si mesmo, minhas irmãs e meus irmãos? Não é difícil. Basta simplesmente que a gente preste atenção nas coisas que acontecem conosco. É muito simples. Livro dos Espíritos, questão 919. Qual a recomendação que tem ali para a gente? Antes de dormir, que nós aí paremos, uma oração sempre importante, não é? Que a gente examine as coisas que nós fizemos durante o dia. E aí a gente averigua essas coisas, não é? Averiguar como? Ensinamento de Jesus. Fazer sempre aos outros aquilo que nós queríamos que os outros nos fizessem. Esse exame de consciência, não é? Ele aí permite que a gente entenda que tudo que está acontecendo conosco são frutos de coisas que nós plantamos no nosso passado. Conhecimento de nós mesmos, não é? Esse trabalho é interessante. Ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém vai fazer isso pela gente, né? Esse trabalho tem que ser feito pela gente, prestando muita atenção nas coisas que acontecem conosco, e com muita humildade, não é à toa da primeira bem-aventurança, não é? Com muita sinceridade, observando isso. Isso é importante? Mais do que importante, não é? Agora, existe alguma coisa mais importante do que esse conhecimento de nós mesmos, saber quem nós somos? Existe sim, não é? É observarmos como é que nós reagimos às coisas que acontecem conosco. É muito simples, não é? O reino de Deus, o reino dos céus,
realmente, e a conquista dele não é uma coisa difícil. Essa observação de o que acontece conosco é das nossas reações às coisas. Observando ainda, né, diante do momento que nós estamos vivendo, a terceira bem-aventurança também, ela é muito aplicável a esse raciocínio, não é? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, não é? Isso aí realmente é um momento muito importante. Nós buscamos, hoje em dia nos é muito falado desse momento que nós estamos vivendo, não é? Nós estamos saindo de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, não é? E esse mundo de regeneração, a terceira bem-aventurança é mais do que clara, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles, né, herdarão a terra. E esses apelos todos que existem no Evangelho, eles são extremamente sintonizados uns com os outros, não é? E aquilo que a gente sempre é importante a gente ter na nossa cabeça. São ações, não é, que a gente tem que fazer por nós mesmos. Isso não vai ser dado para a gente, né? A nossa irmã nos chamou aí para a questão do nosso livre-arbítrio, não é? Essa sinceridade, essa possibilidade, isso vai nos dar mérito, não é? Se o Pai nos fizesse aí já perfeito, isso não haveria mérito nenhum, não é? Então esse uso do livre-arbítrio, nesse entendimento das coisas, não é? E aproveitando judiciosamente o momento que nós estamos vivendo, é aqui e agora. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o nosso Criador. Mais 5 minutos, se você quiser. Pode falar, tá muito bom. Eu sou avisado que 35 minutos, nós começamos 5 para as 4. Não, mas pode mais um pouquinho. Alguém quer fazer alguma colocação sobre o assunto aqui? Né? Sobre da importância desse fato? Né? Eu sabia saber que o senhor era Deus é o primeiro, né? É o primeiro. Deus. Questão do estudo, né? Deus, o Espírito e a matéria, né? Esse é o dos Espíritos, né? Isso é mesmo, é o certo, né? Deus é a nossa saída e o nosso destino, não é? O nosso rumo é no entendimento de Deus, não é? E aproveitando esses minutos também, nós falamos várias vezes aqui na questão da consciência, não é? Nós somos uma consciência em evolução. Essa consciência que nós temos, não é? Ela tem 3 aí possibilidades. A primeira dela é através da consciência que nós sabemos que nós existimos. Eu penso, eu existo, não é? Essa parte, a nossa parte real da nossa consciência, não é? A outra possibilidade da nossa consciência, né, é fazer juízos, julgar as coisas, analisar as coisas. Por que é que Deus nos deu isso? Deus nos deu isso para que nós analisemos os atos de quem? Nossos. A gente usa para usar os nossos atos? Poucas vezes. Poucas vezes. Não é? É o uso indevido do livre-arbítrio. E a nossa consciência também, ela tem aí uma terceira possibilidade, não é? É a percepção da realidade. Isso é interessante. Isso é um raciocínio que a gente faz a partir, né, do conhecimento da nossa consciência, da nossa essência. Essa percepção da realidade vai fazer com que realmente todos nós, nos tornemos uma unidade só, né? Através dessa compreensão que a única realidade é Deus. Não é? Eu agradeço a vocês aí pela paciência para conosco esse sotaque mineiro, né, Zé Luiz?